começa quando Momo resgata Okarun de um grupo de valentões e os dois começam a conversar. Momo acredita em fantasmas, mas não em alienígenas, enquanto Okarun acredita em alienígenas, mas não em fantasmas. Para provar que o que acreditam é real, eles fazem uma aposta e a cada um vai a um lugar onde um diz ser assombrado e o outro diz ter avistamento de OVNI. Lá eles se deparam com entidades paranormais e ganham superpoderes para enfrentá-los. E isso, a história começa de Dandadan. Então pessoal, hoje a gente vai ver o porquê Dandadan realmente fez tanto sucesso e como você pode utilizar das premissas, entender como fazer a tarefa certinho e dar super certo. Alô, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje estou com mais um episódio e hoje a gente vai falar com vocês o porquê Dandadan fez tanto sucesso. Claro que eu não sou nenhum hiper especialista, mas considerando um pouco sobre o que eu pesquisei, obviamente eu estou lendo, estou acompanhando Dandadan no mangá, mas eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre por que do nada fez um hype tão cabuloso, um hype tão incrível, sendo que na verdade não é um negócio assim tão espetacular, obviamente na minha opinião. Se para você Dandadan é um anime, um mangá maravilhoso, o melhor que tem por causa de A, B, C, D ou E, então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses elementos e porque eu acho que, apesar de do meu gosto pessoal não ser o melhor anime / mangá da história da humanidade, mas sim, ele é algo bom, é algo bem legal, porém a gente vai entender como funcionam os mecanismos e as tarefas bem feitas em cima da criação da obra e da animação. Primeiro vamos falar sobre a plot, no caso a apresentação da história. Obviamente o mangá não acabou, então não tem como fazer uma análise completa sobre tudo o que acontece em Dandadan, porém se você percebe nos primeiros volumes, nos primeiros episódios, é uma história bem realmente básica. Nós temos um protagonista, nós temos uma protagonista, então nós já temos um casal, algo que não foge do... Nossa, é algo diferente? Não. Ah, no caso é um harém? Não, mas existe sim alguns elementos, mais do que um rapaz, mais do que uma moça, temos aí triângulos amorosos aí no meio, tem caras correndo atrás da Momo, tem meninas correndo atrás do Okarun, então você percebe que esse triângulo amoroso também não é algo que foge tanto do diferente, nossa, que incrível. Uma história de fantasmas, uma história de alienígenas também não é algo assim tão incrível ser referenciado. Obviamente, um pouco da mistura dos dois, onde nós temos o motivo da existência de alienígenas, o motivo da existência de criaturas paranormais, no caso yokais de uma forma geral, que existe sim um motivo de existir cada um deles, um motivo de ter uma associação de cada um deles. Então sim, isso já é um mérito. Um mérito em cima de você pegar algo que já existe, no caso a existência de alienígenas, as existências de yokais, e criar uma plot relacionando os dois. Criar que a premissa de que, na verdade, alienígenas são todos malvados, tirando exceção de um ou outro, e eles querem destruir a Terra, eles querem conquistar o universo, porém a grande barreira que não permite com que eles tenham esse sucesso é a existência dessas criaturas paranormais aqui na Terra que tem essa guerra milenar, centenária, aí sei lá quanto tempo, que você percebe que existe isso. Então aqui nós já temos uma leve diferenciação e com isso a gente tem já a primeira coisa que acontece em Dandadan que mostra ser algo interessante. Aliens são legais, yokais são legais, então por que não colocar os dois juntos? Ah, pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Aí já está a utilização do mangaka para transformar essa premissa já existente em uma situação diferenciada que mostra por que veio. Então legal, porque quando você construir a sua plot, você pode pensar, ah, mas tal coisa já foi criada, tal coisa já foi criada. Sim, fazer algo extremamente que nunca foi criado realmente é bem difícil, porque criar um novo subgênero, ou criar um novo gênero narrativo, ou criar um novo tipo de plot, tende a ser algo que você tem que criar um público novo, criar uma aceitação nova. E isso você precisa quebrar barreiras. Por isso é tão difícil o surgimento de novos gêneros. Às vezes você consegue ter nós temos um gênero puxado para cá, ou puxado para lá, ou uma nova visão de alguma coisa. E isso que é o interessante, e isso Dandadan fez com muita primazia. Não estou julgando como foi feito, ou no caso o porquê foi feito, mas sim, foi feito e isso é um dos pontos que a galera curte.
Uma outra coisa que funciona bem, e no caso não é tão diferenciado, é que, por exemplo, ter um rapaz que é fraquinho, que é zoadinho, e depois ele fica aí mais poderosão, e nós temos uma menina aí poderosona que faz tudo mais. Temos como, por exemplo, o Rosário Vampire. Ah, mas Rafa, você consegue dar um exemplo só? Perfeito, mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: ter um tipo de gênero onde a gente tem esse tipo de situação não é algo diferenciado. Tanto que quando eu comecei a ler Dan, eu falei, nossa, isso aí é muito forte, muito parecido com o Rosário Vampire, que nós temos aí um humano, que é um merdinha, que por ter uma relação com uma vampira, no caso ter uma amizade, uma troca consanguínea entre eles, faz com que ele comece a se desenvolver como um vampiro e com isso ele fica estupidamente cabuloso. Fica aí no segundo arco do mangá, extremamente cabuloso no segundo arco, né? Então você percebe que tem essa situação de que não é algo diferente. Porém, o que é interessante do Dandadan é que o trabalho, a tarefinha foi bem feita. Já existe isso da ideia de, nós temos aí um rapazico meio que, né, no caso, ai meu Deus, e aí, e agora, meu Deus do céu. Aí se transforma e fica todo cabulosão, e agora, e a moça não sei o que, papapá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, sei lá. Então tem sim diversas ideias que criar a proposta de agora você tem toda essa possibilidade de desenvolvimento juntamente com o negócio, ok. Por exemplo, a gente pode trazer um outro como o Tokyo Ghoul, onde o nosso protagonista era um merdinha que com a relação com uma mulher hiper cabulosa se desenvolveu e agora nós temos aí um personagem extremamente cabuloso. Então é interessante que essa premissa não é nova, já existe. Porém, novamente, o bom daqui, o bom de ser bem feito, é que não apenas pegou uma premissa que já existe, mas desenvolveu ela de uma forma que ficasse bem. E um outro ponto que aí é forte, foge um pouco aí do anime de uma maneira geral, é a questão da dublagem. É interessante porque, como o fato de muitas vezes a galera ter um saudosismo muito forte com o Yu Yu Hakusho, onde, nossa, uma dublagem fora da caixinha. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Não, porque ela é a melhor do mundo. Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. Não, porque, sim, realmente, Hakusho é muito bem dublado, não apenas por causa das piadas. Mas a galera fala, não, dublagem boa é dublagem com piada. Que é? Tá gritando por quê? Viu passarinho verde? É o desgraça da minha vida. Não, dublagem boa é uma dublagem com bom sincronismo, com boa interpretação, com boas escolhas de palavras, com boas escolhas de voz. Isso é uma boa dublagem. Porém, você percebe que como a aura do brasileiro é muito ruê-ruê-BR, ter no caso, um alienígena com sotaque nordestino... E como já temos laço de amizade com a humanidade, faça o favor de nos dar sua banana agora. Ou ter piadocas com qualquer outra coisa... Permito que você mame nas minhas tetas. Se me deixar chupar a sua rola. Faz com que você se aproxime do público, gerando uma coisa que mesmo que seja meio bosta, mesmo que seja meio que... É isso. Ah, mas Rafa, isso é o seu estilo, é o seu gosto, sim, por isso que eu estou falando. Claro, uma boa dublagem precisa comunicar-se com o seu público. Criar uma aproximação da obra original com a localização do país que ele está sendo dublado. Então quer dizer que eu odeio Hakusho? Não, eu acho incrível. Mas o problema é, às vezes, se pautar apenas em cima disso. Obviamente, não estou dizendo que você não pode fazer isso ou pode fazer aquilo outro, porque o não pode da arte não existe. A arte está aqui para revolucionar, para constranger, para se emocionar, para criticar. A arte serve para você se expressar. Da mesma forma que a dublagem também serve uma forma de expressão do público, ou no caso a expressão da localização daquele país em cima daquela obra. Então mesmo que eu particularmente não ache tão incrível o fato de que não, tem a referência de não sei o que, não, porque não sei o que lá, não, para mim uma boa dublagem precisa ser algo que ao fechar os olhos consiga sentir a história e não tenha algum certo tipo de coisas que me incomode. Mas, como um outro ponto, como eu já falei, se tem essa relação próxima e o público brasileiro já é mais ruê-ruê mesmo, criar essa ideia é muito boa.
criar essa aproximação de diversos cantos do país, sendo que o Brasil é um país continental, então mostrar em voz brasileira, com diversos sotaques, onde, nossa, olha, aquilo me representa. Ok, né? No caso, um alien que tem um pênis de metal, né, explodidor de útero, um sotaque nordestino, isso te representa? Ok, não vou te julgar por isso. Só que tem que tomar cuidado um pouco sobre, nossa, é a melhor coisa que existe porque você viu a voz. Então você tem que ver que a obra tem que se falar pela obra. Obviamente, a dublagem, as escolhas, as piadas, ok, mas tem que tomar cuidado um pouquinho sobre um pouco de perder a mão aqui e ali. No caso, ok, vai ser engraçado, vai ser bem localizado, mas se perde a essência da obra... Tá bom, mas eu não tô aqui pra julgar, estou aqui pra dizer por que Dandadan está certo. Ou no caso, por que Dandadan deu certo. Primeiro porque, novamente, a plot está sendo bem desenvolvida, foi feita essa boa tarefinha, existe sim essa ideia da boa dublagem e, obviamente, a própria escrita narrativa da obra. E isso traz o quê? Por que eu estou trazendo essa discussão nesse vídeo aqui e onde parece que você se perde? A ideia basicamente é o seguinte. Dandadan, ela fez sucesso, no caso a obra fez sucesso, principalmente pelo fato de que você sabe o que o seu público quer. Se você vai escrever uma boa história, o que seria uma boa história? Uma boa história é aquela que ela é com tramas, reviravoltas? Tem Dandadan. Tem momentos engraçados, dramáticos, tristes, reviravoltas? Tem. Tem lógica narrativa da existência de tal coisa dentro do universo estabelecido da obra? Sim. A escolha de uma boa animação, como uma boa dublagem, onde é bem localizado naquele país com o objetivo de gerar uma aproximação da obra? Sim. Entender que dentro de um mundo, de uma gama de histórias, onde tem muita história com tensão, muita história com isso, e é choro, e é sombrio, e é morte, criar uma história onde nós vamos ter ação, aventura, drama e risadas constantes entre arcos ou dentro dos próprios arcos ou entre cenas, com o objetivo de diminuir um pouco a tensão e trazer um pouco mais de leveza para a obra, apesar de ter diversos assuntos interessantes. Isso. E quando você for escrever a sua história, quando você for construir o seu universo, é assim que você precisa fazer. Assim como o Dandadan fez? Não exatamente como ele fez, mas o caminho que a obra fez. A obra é bem escrita, o universo ele é coeso dentro da própria proposta, existem elementos que já existem no universo ou no gênero estabelecido e você pega essas ideias como forma de cristalização e ancoragem de história. No caso, não tem como pensar em dublagem ou em vozes, porque isso já seriam umas etapas mais pra frente. Porém, a cativa dos personagens, a escolha do prelaviado, a ideia como você desenvolve o personagem, isso seria meio que, entre aspas, uma forma de você equiparar com a dublagem colocada. Então o interessante é, por que Dandadan deu certo? Porque Dandadan conhece o público-alvo que ele quer abordar. E isso é o mais importante, mesmo que eu particularmente não ache que Dandadan é a melhor obra, mas o que seria então a maior obra? O que seria a melhor obra? A obra é aquela que faz aquilo que prometeu fazer em cima do público que prometeu ter. E isso é interessante, porque mesmo que a galera venha aqui meter pau, não, porque Dandadan é o melhor, não sei o que, sei lá. Ok, pode ser. Da mesma forma que o meu anime favorito da vida é Digimon Adventure de 94. Nossa, envelheceu mal? Sim. Porém, existem diversos fatores narrativos, de obra, propostas, ideias, no caso até mesmo memórias emocionais, nostalgia. Então tem diversos fatores, tanto que ainda vou fazer um futuro vídeo falando sobre o poder da nostalgia e por que é difícil a gente muitas vezes separar o que é nostálgico do que realmente aquilo é bom. Porém, por que Dandadan deu certo? Porque fez a tarefinha certa. Então, se você quer construir uma obra boa, conheça-te teu público, conheça as ferramentas e faça com que aquilo aconteça. E esse é o principal elemento de por que raios você precisa, quando for ver uma obra e falar assim, por que eu gosto dela? Entender, existem diversos elementos. Agora, por que você vai escrever a sua obra? Por que você vai escrever o seu universo? Também diversos elementos. E qual que é o principal âncora, o principal ponto de partida? O que você quer e para quem você quer.
Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo um pouco mais improvisado sobre por que Dan deu certo. Eu tive umas discussões interessantes com colegas, com amigos que tanto gostaram quanto não gostaram, e achei interessante trazer essa proposta de por que raios Dan deu certo, e no caso vai dar certo porque realmente é uma história bem interessante, mas a gente pode ver e aprender um pouco mais de que mesmo que para alguns pode ser melhor ou para outros pode não ser tão bom assim, fez a tarefa certo. Então, pessoal, se chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se você gosta ou não gosta da Dan, ou no caso, nunca ouviu falar. Use a banda das construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!